Bom dia, irmãos, a graça e a paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí preparados mais uma vez para falarmos um pouquinho, sobre a palavra do Senhor. E hoje a nossa reflexão, ela está no Salmo 102, tá? O Salmo 102, ele tem como título a oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Tá? É um salmo muito bonito, é uma oração muito bonita e mostra pra gente que, apesar de tudo, tem algumas coisas, e tem uma coisa que é primordial na vida do crente, e nós vamos descobrir isso durante a leitura do Salmo. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia no Salmo de número 102. Amém? Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejo com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Olha a tristeza que o pessoal estava vendo a cidade destruída. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Não lhes desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou as vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Aqui ele está falando de salvação, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reúnem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu,
Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti estabelecerá a sua descendência. Olha que interessante. Olha que interessante. É um salmo de súplica. E os irmãos que acompanharam comigo a leitura, acho que conseguem perceber como era grande a tristeza e a angústia do salmista nesse momento. Como era grande. Ele chega a dizer aqui que os ossos dele, né, a partir do versículo 5, já se apegam à pele. Por quê? Por causa do dolorido gemer dele. Que ele é como um pelicano no deserto, né? Como a coruja das ruínas, solitário, tá sozinho, tá abandonado. Está abandonado, que ele não dorme, que ele é como passarinho solitário nos telhados. E pior, os inimigos dele praguejam ele com o próprio nome. Para o judeu, e a gente ainda traz algumas coisas enraizadas disso, né? O nome da gente ele é muito valioso. Ele é muito valioso. O judeu, ele não colocava um nome no filho se não tivesse um significado. Então os irmãos que entendem, né, que tem um pouquinho mais de entendimento, a gente não vai entrar nesse mérito agora, sabe disso. Sabe disso. Que o judeu, ele não colocava um nome no filho se não significasse algo. A gente tem exemplo de Abraão, né, que o nome era Abrão e foi mudado para Abraão. O próprio Jacó, né? Jacó significa enganador. Você já pensou a vida toda você andando na rua e o pessoal chamando de Jacó, mas na verdade está falando, ô enganador, ô enganador, ô enganador. A todo momento a pessoa falando isso para você. Até que Deus, no Vale do Jaboque, então, muda o nome dele para Israel, né? Que como príncipe lutastes com Deus. E isso se tornou o quê? A bênção na vida dele. Deus tem o poder de transformar a maldição do homem em bênção. A maldição em bênção. Um exemplo disso, Canaã. Canaã era o neto era a terra do neto de Noé. E ali quando o filho de Noé vê a nudez dele, então Deus amaldiçoa, né, então a geração dele e por consequência Canaã. Tá? Canaã. E o que Deus faz com Canaã? Transforma ela em uma bênção. Jacó, a mesma coisa. O que os pais fizeram colocando um nome desse no filho? Onde está a cabeça? Onde está a cabeça do pai? Amaldiçoar um filho com um nome para a vida toda. E aqui, e aí Deus muda então
né, essa tragédia que tinha sido a vida de Jacó até então, tendo que receber esse nome, para Israel, e vira uma bênção, né? Não, hoje temos o país Israel. Na verdade não é reconhecido como um país por muitos, né? Ele é conhecido como o Estado de Israel. Mas tudo bem, lá na antiguidade mudou-se para Israel. E se tornou bênção, né? Transformou-se em bênção. E aqui o salmista, ele fala, Senhor, a coisa está tão feia, a coisa está tão feia para o meu lado, que até o meu nome eles estão usando como forma de praguejar. Até o meu nome. Estão fazendo chacota do meu nome. Estão falando um monte de coisa. E a tristeza vai tomando conta dele. Mas o que eu quero destacar para você, e que foi o que falou o meu coração, é que o salmista não esquece de quem é Deus. Ele não se esquece. Olha só o versículo 12. Mesmo diante de todo esse relato dele, no versículo 12 ele fala assim para mim e para você. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre. E a memória do teu nome, de geração em geração. Aqui ele está falando da eternidade de Deus. Ele não se esqueceu de que, apesar de tudo, o nome de Deus é eterno. Você deve saber, como eu sei, que durante toda a história tentaram matar Deus. Tentaram. E tentam até hoje, tentam matar Deus dentro do meu e do seu coração. Com ideias vãs, né? Sem fundamento nenhum, umas coisas bem toscas, né? Mas a gente sabe que essas pessoas não reconhecem o poderio de Deus, porque Deus assim não quer. A gente sabe biblicamente que muitos foram deixados para isso, e isso é para testar. Isso é para testar e fortalecer a minha e a sua fé, para lapidar a nossa fé, tá? Então não se desespere com os ateus de plantão, tá bom? Ele diz assim no 23: Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. E aí no 24 ele joga de novo. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Mais uma vez lembrando de que Deus é eterno. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Lembrando do Deus Criador. Quem é Deus? É o Deus que fez tudo isso. É o Todo-Poderoso Deus, que de eternidade em eternidade não tem deixado o seu nome ser esquecido. Mais uma vez, versículo 26, eles perecerão, mas tu permaneces. Versículo 27, tu, porém, és sempre o mesmo, e os seus anos jamais terão fim. Um dos atributos de Deus é imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda. Deus não muda na sua essência. Deus não muda. E Ele é eterno. Então ele relembra para nós três coisas muito importantes. Primeiro, que o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra, que Ele é imutável e que Ele é eterno. Que mesmo diante de tudo e de todos, Deus é Deus.
Deus continua sendo Deus. Talvez a resposta da sua oração não venha agora. Talvez a resposta da sua oração não seja sim. Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. E Ele sabe do que eu e você precisamos agora. Deus dá para mim e para você o necessário para o agora. Se é arroz, feijão e ovo frito, é o necessário para o agora. Vai te manter de pé, vai te suprir. Se é emprego bom, onde você vai ter ganho, onde você vai poder ajudar a sua comunidade, onde o seu coração está voltado para isso, Deus vai te permitir. Mas se é um emprego que não honre o nome do Senhor, primeiramente, não honre o nome do Senhor, que vai fazer com que você e eu se afastemos dele, nos afastemos dele, ele não vai deixar vir para você. Por mais que esse emprego seja bom. Porque Deus nos ensina na dependência. Na dependência. É ali na dependência que eu e você somos lapidados. Porque o nosso coração, todas as vezes que ele sente liberdade para si próprio, e não é uma liberdade vinda de Deus, liberdade das coisas mundanas, mas quando ele sente uma liberdade de Deus, porque está ganhando melhor agora, então coloca nas suas próprias forças e no seu trabalho, a razão de tudo está indo bem. Porque coloca as suas viagens e os seus passeios e a sua vida à frente de prestar o serviço ao Senhor, de estar na casa do Senhor, de dedicar um tempo ao Senhor e principalmente de prestar culto ao Senhor. Poderia ficar falando para você que o dia todo o quanto o dinheiro é perigoso, o quanto ele faz com que você pense que é liberto de Deus e se transforma em ídolo na sua vida. Mas você já sabe de tudo isso. E talvez você já tenha passado momentos difíceis por causa disso. Mas seja como o salmista, que mesmo diante de toda a tribulação, tudo, ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Deus é imutável e é eterno, ele sempre vai estar lá. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu final de semana, e na segunda-feira nós possamos estar aqui novamente, debaixo da graça do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelas suas misericórdias, pelas suas bênçãos, pelo seu amor eterno, pela confiança que o Senhor nos dá, ó Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Tende misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tende misericórdia dos meus irmãos, tende misericórdia dos teus servos espalhados pela face da terra, principalmente aqueles, Senhor, que estão nos países aos quais, ó Deus, num momento como esse, onde eu aqui livremente posso estar falando da Tua Palavra, eles estão escondidos em quartos, estão escondidos em cavernas, porque nesse país o Seu nome não pode ser professado. Tende misericórdia desses irmãos, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e principalmente, Senhor amado, por nos esquecermos de quem é o Senhor, Pai.
Tende misericórdia de nós, Pai. Tende misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração no nome santo, precioso e maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meus queridos e queridas. A irmã Raquel, a irmã Fátima Vilar, a Dene Santos, sempre com a gente. Obrigado, viu? Minha cunhada Silvia, que deve estar se preparando para ir para o trabalho agora, né? Deus abençoe o seu dia e assim de todos os irmãos que ainda precisam sair, né, para o trabalho. A Marilda Gomes, a Késia,